exposição do Maio Rojo, que é sobre as doenças inflamatórias intestinais. E a gente está aqui com a Rafaela, que ela é portadora de retocolite ulcerativa, e ela fala um pouquinho do desafio que ela enfrenta no seu dia a dia. Então, Rafa, como que você descobriu a doença e quanto tempo você tem ela? Então, eu tenho o diagnóstico da doença já faz alguns anos. No início foi bem difícil de diagnosticar, eu tinha a princípio uma doença inflamatória não identificada, a gente não sabia se era Crohn ou se era colite, o que é muito comum, né, com os pacientes de DI. Quando eu descobri que eu tinha a colite ulcerativa, eu fiz uma cirurgia de apendicite, porque eu tive uma crise de apendicite, e depois da crise, depois da cirurgia, eu continuei sentindo dores. E aí foi onde os médicos foram investigar, o mesmo médico que fez a minha cirurgia, que trabalha de prócto, ele também atua na área das doenças inflamatórias intestinais e acabou tentando investigar mais a fundo por que mesmo após a cirurgia eu continuei sentindo tantas dores, porque não estavam mais relacionadas aquelas dores com a dor da apendicite. E aí depois que a gente fez essa análise, e depois de muitos exames, né, muita clínica, porque a clínica também conta bastante, de falar as minhas queixas, a gente chegou no diagnóstico de retocolite ulcerativa idiopática. Que é bem comum, né? Como você falou, é difícil a pessoa que é portadora de doença inflamatória descobrir de imediato qual é a doença que ela tem. E qual é o seu desafio que você enfrenta no seu dia a dia, assim, tendo essa doença? Então, nós que temos doença inflamatória intestinal, nós podemos ter uma vida bem tranquila, uma vida bem... É possível, né? A gente ser amiga da nossa DI e a gente conviver com ela. Porém, nós temos fases, né, das doenças inflamatórias intestinais. Então, no meu caso, que tem a retocolite, tem algumas épocas que eu estou com a doença em atividade. Então, isso me traz alguns desafios no meu dia a dia. Isso me dá alguns sintomas, por exemplo, que eu fico com muita diarreia de ir 30 vezes no banheiro num dia, né? Isso me causa também bastante dor abdominal, a gente fica muito cansada, a gente se sente fraco, a gente acaba tendo desidratações, então a gente tem que cuidar também com isso. Então é muito importante a gente falar desses desafios, porque pensa como é a vida social, né, de um paciente desse, que tem que estudar ou tem que trabalhar, então tu vai faltar trabalho, tu vai recusar convite de amigos seus para sair, a tua vida social acaba ficando comprometida, porque é muito difícil. Você normalmente tem tanta diarreia naquele dia que você às vezes come uma garfada de comida e você já precisa ir para o banheiro. Então pensa, a pessoa que tem isso, ela não quer almoçar com outras pessoas, né? Ela quer ficar em casa. Então é bem importante a gente entender que o psicológico desse paciente ele também tem que ser avaliado, né? Que a gente não é só um intestino inflamado que precisa ser tratado, que a gente tem que analisar todo o psicológico desse paciente, o contexto que ele vive, trabalhar na questão da alimentação e isso me ajudou muito, trabalhar todo esse contexto acabou me ajudando nesses desafios. Hoje eu estou em remissão, mas mesmo em remissão eu tenho alguns alimentos que eu não posso comer e isso continua sendo um desafio, mas porém agora melhor, né? Agora numa fase mais tranquila da doença. Então a gente vê a importância desse mês, né, dessa campanha, para conscientizar tanto as pessoas que têm procurar ajuda e como elas se sentirem melhores com a doença, como também as pessoas que não sabem, né, para entender melhor. Qual uma frase ou algo que você queira falar motivacional para as pessoas que têm isso? Isso, eu acho que o que eu tenho para dizer é isso, né? Que é possível a gente conviver sim com as doenças inflamatórias intestinais, que a gente não tem que ser inimigo da nossa condição de saúde, né? E sim a gente se conhecer. Nenhum indivíduo é igual ao outro. Então, às vezes, aquilo que vai fazer bem para mim ou aquilo que vai fazer mal para mim, não necessariamente vai fazer para um outro amigo que tem uma doença também. Então, eu tenho a retocolite, convivo com pessoas que têm também a doença de Crohn, que são as duas doenças consideradas, né, as doenças inflamatórias intestinais, e não necessariamente aquilo que me faz mal, ou aquele alimento que me faz mal, vai fazer mal para o meu amigo. Então, é muito legal a gente ter essa troca, né? Então, tentar participar das ações, se você tem doença inflamatória intestinal, tentar se inteirar das associações que fazem parte, né, aqui no Brasil. Nós temos a Associação das Doenças Inflamatórias Intestinais aqui no estado de Santa Catarina, que o site é www.disc.org.com, que vocês podem entrar e se cadastrarem lá, verem as estatísticas, tirarem dúvidas. Tem o site da ABCD, que é a Associação Brasileira de Colite e Crohn, e lá nesse site tem vários materiais que ajudam, né, com dicas de receitas, reportagens,
Porque a gente fala, nossa, como que essa pessoa tem retocolite e tá vivendo tão bem se eu tô tão mal, né? Não, aquela pessoa também já teve os momentos dela de dificuldade, mas a gente tá aí para se ajudar, né? Para se unir. Então é possível a gente estar bem e ser militante nessa causa, né? E se você talvez não tenha doença inflamatória, mas conhece alguém que tenha, que possa indicar também esses meios de informação, de comunicação, né, para as pessoas poderem se inteirar, se informarem mesmo de como que funciona, o que é, como que pode ajudar. É muito interessante que se faça um trabalho multiprofissional com uma postura interdisciplinar nesse sentido, né. Aqui no ambulatório da Univale, Universidade do Vale do Itajaí, onde nós estamos fazendo o Maio Roxo hoje aqui no município de Itajaí, nós temos um ambulatório para tratar desses pacientes que têm doença inflamatória intestinal. E lá eles são uma equipe multiprofissional com postura interdisciplinar. Então você tem trabalho da psicologia, que vai atuar com a vida desse paciente, porque como é multifatorial a causa da DI, é muito comum acontecer pacientes que tiveram crises, né, despertadas ali como um gatilho por um problema que está passando em casa, né, ou então pelas próprias dificuldades que a doença traz. Tem os nutricionistas que vão ajudar na questão da alimentação. A alimentação de um paciente com DI ela é um pouco diferenciada, principalmente em fase ativa da doença. Tem os enfermeiros que auxiliam, tem o gastro que vai atuar também ali na parte fisiológica mesmo da doença, o prócto. Então é muito legal que a gente possa ter mais trabalhos assim acontecendo, né? De multiprofissional, porque a gente não é um intestino inflamado, né? Nós somos pessoas que têm as suas vidas, com seus problemas, com as suas correrias, com as suas faltas de tempo, né? Então é muito importante a gente prestar atenção no contexto desse paciente também. A gente vê que é uma causa difícil, mas não é impossível. Se buscar apoio, você consegue ver muito bem, né? Isso mesmo. Até é importante a gente conhecer isso, porque se você tem alguém que tem doença inflamatória intestinal na sua casa, até para você dar mais apoio, porque como que é difícil, né? A gente está em fase ativa da doença, tem que poder contar com as pessoas na sua casa, né? É uma coisa parecida com quem tem depressão. As pessoas às vezes acham que tu tá com preguiça, ou que tu tá cansada, mas gente, é um cansaço mesmo, normalmente tu tá com pouca vitamina, tá com anemia, tudo isso por conta do intestino inflamado que não tá te suprindo todas as energias e todas as vitaminas que tu tá te alimentando, tu não tá absorvendo. Então tu tem toda uma questão fisiológica. É bom, né, a gente trabalhar a questão da serotonina com esses pacientes, então é possível sim, é uma causa que dá para viver com a doença inflamatória intestinal e ter uma vida normal. A gente só precisa lutar para sair de uma fase ativa para uma fase de remissão e a gente trabalha nesse sentido. Como você disse, é muito difícil de entender porque apesar da pessoa estar comendo, né, tudo que ela está absorvendo, muitas vezes ela não vai se sentir disposta, né? Isso mesmo. É muito complicado. Muito obrigada, tá? Imagina, eu que agradeço, né? O Maio Roxo é um evento maravilhoso. Esse ano nós tentamos focar o evento do Maio Roxo não só nos pacientes, mas também nos profissionais de saúde, até mesmo para trabalhar essa questão da humanização, do cuidado desse paciente e também trabalhar com os acadêmicos dos cursos da área de saúde, né? Como que um profissional de psicologia pode trabalhar e auxiliar um paciente que tem doença inflamatória intestinal? Como que a nutrição pode auxiliar esse paciente? O que a medicina traz de novidade nesse contexto? Então, trabalhar todos os acadêmicos da área de saúde para formar profissionais preparados para trabalhar e atender a gente da melhor maneira possível, né, quando se formarem. Então, é isso. Obrigada, Carol.